Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram o projeto que autoriza o governo a criar os Centros de Diagnóstico do Câncer. A iniciativa é dos deputados Dr. Gotardo, Jânio Mendes e outros 13 parlamentares: Márcio Pacheco, Gilberto Palmares, Marta Rocha, Tio Carlos, Fatinha, Ana Paula Rechuan, Márcia Giovanni, Tia Ju, Anderson Nogueira, Eliomar Coelho, Nivaldo Mulim, Daniele Guerreiro e Bebeto. Eles querem implantar esses espaços para a identificação precoce da doença. A matéria foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. A criação desses centros de diagnóstico vai permitir a universalização do acesso ao diagnóstico. Hoje nós temos serviços interiorizados de radioterapia e quimioterapia. O que nós precisamos hoje é fazer com que essa fila ande através do diagnóstico. Quanto mais cedo diagnosticar, maior é a chance de cura. Então é fundamental, tão fundamental quanto você ter uma emergência, é ter um serviço de diagnóstico. O uso de forma gratuita pelos elevadores que dão acesso para moradores dos morros do Cantagalo e Pavãozinho pode ser garantido por lei. A proposta do deputado Gilberto Palmares foi aprovada em segunda discussão e segue para a análise do governador. Nós temos tentado atuar na Alerj na questão da mobilidade urbana. E no Rio as passagens são, inclusive, muito caras, ficam às vezes inalcançáveis para os setores mais pobres. Então nós tivemos aprovado hoje um projeto já antigo. No passado nós apresentamos uma emenda que foi aprovada, garantindo a gratuidade no uso do teleférico a todos os moradores da comunidade do Alemão. Esse projeto garante a gratuidade no uso dos elevadores que são ligados ao Estado e que estão implantados em comunidades populares, como Pavãozinho, como Cantagalo. Operadoras de telefonia fixa e móvel podem ser obrigadas a atender os clientes nas lojas em até 15 minutos nos dias úteis e 30 minutos em vésperas de feriados, datas comemorativas e finais de semana. As empresas serão obrigadas a fornecer senha com ordem de chegada, data e horário para comprovar o tempo de espera. Quem descumprir a regra poderá ser multado e o texto de autoria do deputado Pedro Augusto foi aprovado em segunda discussão e precisa ser sancionado pelo governador para se tornar lei. Já os deputados Paulo Ramos e Dr. Julianelli querem criar o programa Mãe Canguru nos hospitais e maternidades do estado. A ideia é que pais de crianças prematuras possam ter contato pele a pele com os recém-nascidos, ajudando a acelerar a evolução do quadro dos bebês. A matéria foi aprovada em segunda discussão. É essencial para a recuperação de qualquer paciente, principalmente o recém-nascido e mesmo aqueles que não são prematuros, mas têm algum problema de saúde, a participação da sua mãe no tratamento. Ele se sente mais seguro, ela pode também continuar amamentando em horários corretos, previstos. Então tudo isso vem no sentido de facilitar a recuperação das crianças. Ele vem também com uma medida de economia dos gastos públicos. Por quê? O tempo de internação com certeza diminui com a aprovação desse projeto. Estabelecimentos hospitalares, públicos ou privados, podem ser obrigados a dar atendimento de emergência e integral a pacientes com suspeita de infarto agudo do miocárdio nas primeiras 12 horas do início dos sintomas. Em caso de indisponibilidade de leitos na rede pública, o paciente deve ser encaminhado para o hospital particular mais próximo, custeado pelo governo. Os profissionais que se recusarem a cumprir a norma podem ser processados administrativamente e os estabelecimentos podem ser multados. O projeto da deputada Ana Paula Rechuan foi aprovado em segunda discussão e pode virar lei. Você salva um paciente de um infarto se você conseguir atendê-lo nos primeiros 10 minutos. Principalmente, ou pelo menos na primeira hora, né? Os primeiros 10 minutos são essenciais para que seja realizado o eletro e na primeira hora o ideal é que o atendimento já esteja acontecendo e que ele já esteja usando a medicação ou fazendo a angioplastia. Então o tempo é imperial em salvar ou não um paciente com infarto. E a gente sabe hoje que o infarto é a doença que mais mata no mundo. E como essa brevidade no atendimento é que vai salvar a vida, o que o projeto quer é que esse paciente receba o primeiro atendimento no hospital mais próximo que ele passe mal.
O serviço de empacotador nos caixas de atendimento prioritário em supermercados podem se tornar obrigatório. O projeto dos deputados Fábio Silva e Gilberto Palmares foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Eu já vi em várias situações, por exemplo, idosas no supermercado Extra, cheia de pacotes e não conseguindo se locomover porque não tinha obrigação de ter um empacotador ajudando. Então nós estamos apresentando um projeto dizendo que pelo menos nos caixas de atendimento prioritário será obrigatória a presença do empacotador para garantir a cidadania plena, não apenas dos idosos, né? Os idosos também mantêm casa, os idosos também se locomovem, então você tem que ter equipamentos e iniciativas que permitam a eles agir com autonomia. Já o deputado Carlos Mink quer que os registros do Sistema de Informação, Programas e Serviços de Saúde, Assistência Social, Cidadania, Direitos Humanos e Segurança relativos à atenção às mulheres tenham o campo de orientação sexual com os quesitos homossexual, bissexual e heterossexual. O projeto recebeu 23 emendas e retornou às comissões. O governo pode criar um cadastro estadual de alunos superdotados ou com altas habilidades matriculados na rede de educação básica e superior do Estado. A ideia é incentivar a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das potencialidades desses estudantes. O texto do deputado Valdec Carneiro foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. Nós achamos que um instrumento importante, a exemplo do que acontece na esfera federal, é que exista um cadastro estadual mapeando quem são esses alunos, onde eles estão matriculados, em que etapa de escolaridade eles estão matriculados, que saltos, que esses alunos muitas vezes eles dão saltos acrobáticos no seu percurso de escolaridade, porque eles se apropriam de conteúdos correspondentes a uma determinada etapa de escolaridade muito antes, da faixa etária dita própria para aquele tipo de competência, aquele tipo de saber. Então, é muito importante ter um bom mapeamento, uma boa cartografia desses alunos, saber onde estão, em que etapa de escolaridade se encontram, qual é exatamente a natureza da sua superdotação, para que as políticas públicas possam atendê-los de forma mais efetiva. E a deputada Lucinha quer autorizar o governo a fazer convênios com condomínios residenciais, empresariais, industriais, comerciais e mistos para integrar os sistemas de segurança desses locais, as ferramentas e tecnologias de monitoramento utilizados pela Polícia Militar. Os custos da integração ficam a cargo dos condomínios. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Esse projeto vai resolver definitivamente a questão da legalidade sobre esse tipo de trabalho que já vem sendo feito. Essa integração já existe de forma irregular, nós estamos dando legalidade a isso e vamos dar segurança à população, porque se nós não temos segurança na cidade, por o efetivo da Polícia Militar ser bem menor, a partir do momento que você pega os condomínios residenciais, mais os condomínios empresariais e através dessas ferramentas tecnológicas, essas inovações todas, consegue trocar informações no momento que é necessário, no momento que está acontecendo, às vezes, um roubo ou apenas uma entrega de mercadoria com uma pessoa que não está identificada, isso a gente consegue resolver rapidamente. Instituições de acolhimento de idosos, públicas ou particulares, podem ter que instalar sistemas de segurança com monitoramento por câmeras de áudio e vídeo nas áreas internas e externas, espaços de usos comum e acessos de entrada e saída. O projeto do deputado Valdec Carneiro foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Segurança não só dos estabelecimentos asilares, estabelecimentos de longa permanência para idosos, mas sobretudo a integridade desses mesmos idosos. No Rio de Janeiro nós temos assistido com estupor, com absoluta consternação, situação de idosos que sofrem maus tratos nessas casas de longa permanência, a notícia de morte, inclusive, o que é absolutamente inaceitável e muito ruim, é dramático até. E nesse sentido, uma das iniciativas que nós estamos achando que a Assembleia pode desenvolver é obrigar, por lei, que essas casas de longa permanência para idosos sejam obrigadas a instalar dispositivos de segurança, de monitoramento, de áudio e de vídeo, preservando naturalmente a intimidade. No expediente final desta quarta-feira, o deputado Gilberto Palmares explicou o projeto de lei elaborado por ele, que sugere que o repasse do orçamento das universidades estaduais seja feito por duodécimos. Todo mundo fala que as universidades têm que ter autonomia.
Só se tem autonomia como tem autonomia financeira. Então eu apresentei um projeto estabelecendo que a regra do duodécimo, que vale para o Ministério Público, que vale para o Judiciário, vale também para as universidades. Significa dizer o seguinte: aprovado o orçamento anual da UERJ, o Executivo será obrigado a repassar o duodécimo, ou seja, a cada mês repassar 1/12 do orçamento. Uma medida como essa, se estiver vigindo, dá mais liberdade para as pessoas administrarem a UERJ, a UENF e a UENSO e reduz a possibilidade de problemas como o que está acontecendo agora. A deputada Marta Rocha fez um balanço do encontro entre parlamentares da Comissão de Segurança e o ministro da Justiça nesta quarta. Nós levamos um trabalho com 14 medidas que podem ser adotadas, medidas essas que têm a capacidade de enfrentar o crime de roubo de carga, né? Nós tivemos já o compromisso do ministro que a questão desse crime já está no radar das ações que serão desenvolvidas pela Força Nacional, que já se encontra no nosso estado. Nós elencamos todos os projetos de lei no Congresso Nacional que estão em tramitação para que possa dar celeridade a esses projetos, para que haja uma majoração da pena, para que não haja impunidade, como vem acontecendo, por exemplo, na receptação de carga roubada. Nós tivemos já assentido o compromisso da transferência do Comitê Gestor da Política Nacional de Enfrentamento ao Roubo de Carga, que sai de São Paulo, vem para o estado do Rio de Janeiro. O deputado Silas Bento criticou a atuação da concessionária Prolagos, responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto na região dos lagos. Se você consumir 16 metros cúbicos de água na SEDAI, você vai pagar R$50. Se você consumir 16 metros cúbicos na Prolagos, você vai pagar R$150. Quer dizer, 3 vezes mais. A tarifa social não é aplicada. Em hipótese alguma, lá não tem pobre. Cabo Frio não tem pobre, todo mundo é rico. Não tem comunidades, não tem pessoas que recebam meio salário, 1 salário, 2 salários, não tem. A Prolagos não identificou uma só família. E são 3 milhões de reais que o compromisso da Prolagos tem de dar tarifa social. O deputado Jânio Mendes falou sobre o entendimento de alguns juízes que têm negado ações por dano moral, dizendo que o ocorrido provocou mero aborrecimento aos consumidores. Lamentavelmente, nós estamos vendo a justiça brasileira e, de modo particular, a justiça fluminense, aplicar a indústria do mero aborrecimento. E, com isso, deixa de punir pedagogicamente aqueles que insistem em infringir o Código de Defesa do Consumidor e em desrespeitar o cidadão. Humilham o cidadão, deixando ele sem energia elétrica, vendendo produto e não entregando. As compras pela internet estão aí, um exemplo claro disso. Vendendo produtos que não condizem com a propaganda, né? E o recurso que a sociedade tem é a justiça, é a aplicação da lei. E hoje nós estamos vendo os advogados sendo impedidos de realizar essa grande missão da advocacia, que é buscar a justiça para poder garantir o exercício pleno da cidadania.